Os Países Baixos apertam as restrições para impedir a propagação da variante britânica do novo coronavírus. O país impôs o primeiro recolher obrigatório desde a Segunda Guerra Mundial. A partir de sábado e até 9 de fevereiro, os holandeses ficam impedidos de sair de casa das 20 horas e 30 minutos até às 4h30 da manhã. A medida foi proposta pelo governo missionário de Mark Rutte, obteve a aprovação da maioria do Parlamento, mas contou com a oposição de vários parlamentares, entre eles o líder da extrema-direita, Geert Wilders, que a consideraram desproporcionada. A Assembleia Nacional da República Checa aprovou o prolongamento até ao dia 14 de fevereiro do estado de emergência, que inclui um confinamento. A sessão legislativa foi marcada por um incidente. O deputado Lubomir Volny, depois de ter visto a sua intervenção interrompida por se recusar a usar máscara, tentou ocupar a cadeira do presidente do Parlamento. Em Portugal, o governo de António Costa cedeu à pressão da sociedade e anunciou o encerramento das creches, dos ATL, das escolas e universidades durante 15 dias a partir desta sexta-feira. O primeiro-ministro justificou o recuo com o forte crescimento do número de novos casos de Covid-19 no país, em parte causado pela nova estirpe do vírus. A Hungria tornou-se no primeiro país da União Europeia a autorizar o uso da vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela Rússia, a Sputnik V. O governo húngaro deu ainda luz verde à vacina desenvolvida pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e a Universidade de Oxford, que deve obter a autorização de Bruxelas já na próxima semana. Aujourd'hui, Anouk va faire face à de nombreuses exceptions. La fois où Eric a reçu des amis pour un verre. La fois où Félix et Sophie ont passé l'après-midi avec leurs grands-parents. La fois où Régent et Martine ont rendu visite à leur fille pour l'anniversaire du petit dernier. Anouk est infirmière et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles tout le temps, sans exception. Globex 2000. A Casa do Câmbio. Trocamos dinheiro para 80 países. Temos as melhores taxas do mercado e não cobramos comissão na transação. Estamos há 20 anos no Quebec. Agora com 7 sucursais. Negociamos com empresas e particulares. Convertir avant de partir. Se precisa de euros, venha a Globex 2000. Globex 2000. Aqui em Carroceria Barão, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Barão ao vosso dispor já há 20 anos. Estamos situados no 5757 Martinot. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo. A TAP Air Portugal oferece voos diretos de Toronto e de Montreal para Lisboa. Nesta época, a TAP vai aumentar as frequências a partir das 2 cidades no Canadá. Mais voos diretos para Portugal com ligações para o resto da Europa. Ao reservar o seu voo pela TAP, tem ainda direito a uma alteração gratuita. TAP Air Portugal. Chaque fois que vous portez un masque, souvenez-vous que c'est pour qu'on puisse recommencer à faire ça et ça. Chaque fois que vous vous lavez les mains, souvenez-vous que c'est pour qu'un jour on en profite comme eux et eux. Chaque fois que vous vous rassemblez ici, souvenez-vous qu'à un moment donné, on pourra tous être ensemble ici, ici et ici. Protégeons-nous les uns les autres de la COVID-19. Un message du gouvernement du Canada.
Aqui é Augusto Fernandes, agora com a Remax Infinité, para bem servir a comunidade portuguesa em Quebec. O Cocorico informa os seus clientes que nesta fase da Covid-19 mantém-se aberto 7 dias por semana. Agora com o serviço de Uber na entrega. Cocorico. Há 50 anos a servir no bairro português. Mestre Maharishi, o maior astrólogo na América do Norte, traz as soluções a 100% para os seus problemas. Mestre Maharishi, consulta em privado e confidencial. Mestre Maharishi, 438-220-5353. Mestre Maharishi. Guinness, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Olá a todos, hoje voltamos ao Café Chiado, em conversa com o Conselheiro das Comunidades, Daniel Loureiro, para falar das eleições para a Presidência da República, é já no dia 24 de janeiro. Vamos saudar então o nosso Conselheiro.
Bom dia, Sr. Conselheiro. Bom dia. Antes de mais, agradecer a participação, agradecer de vir aqui num local bem português também para apoiar um bocadinho os nossos comerciantes, que eles bem precisam nesta altura do ano. Por isso, cada vez que nós podemos, e agradeço à comunicação social de o fazer, especialmente ao Montreal Magazine, cada vez que pode e que tem essa oportunidade de apoiar um comerciante, é sempre bom fazê-lo, e ainda bem que nós fazemos isto aqui, obviamente tendo as medidas, a distância, as máscaras, isso tudo. Só os tiramos, obviamente, para esta entrevista, mas voltamos a pôr assim que acabar a nossa conversa, obviamente. Daniel, hoje falamos então de eleições para a Presidência da República. Sabemos que não é da mesma maneira como estávamos habituados. A pandemia vai ter que de novo incentivar para que as pessoas não se esqueçam de uma obrigação, porque há países que exigem que para a Presidência da República seja o voto obrigatório. É que é da mesma maneira para com os portugueses? Não é. Nós, obviamente, o voto, e sabemos muito bem que no nosso historial muito português, e obviamente eu não falo para a minha geração, mas falo para as gerações mais velhas, o voto é algo que é muito sagrado, é algo que vem daqueles velhos tempos da ditadura, e as pessoas sabem que votar hoje é um dever cívico, não é só um dever cívico, as pessoas sentem essa obrigação de o fazer para manter vivo esse espírito da democracia. Em Portugal, obviamente, o voto não é obrigatório, mas o que existe e que também complica um bocadinho a vida dos portugueses no estrangeiro é o voto presencial, é as pessoas serem obrigadas a deslocar-se a um local de reconhecimento português, sendo ele consulados ou embaixadas. Isso, obviamente, nas nossas comunidades é um bocado prejudicial, e nós vemos muito bem nestas eleições, com o contexto mundial no qual nós estamos a viver neste momento, que é o da pandemia, é uma coisa que vai certamente complicar a vida dos portugueses no estrangeiro, e eu digo isto, mas digo isto com muita franqueza e na esperança que os nossos portugueses vão votar na mesma, na esperança que os portugueses, tanto aqui no Canadá como noutros sítios no mundo, façam esse dever e vão votar, e apoiem as pessoas a irem votar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que as condições não são optimais, eu sei que as pessoas por vezes têm de deslocar quilómetros e quilómetros, eu sei que por vezes a pandemia também complica, as pessoas têm que, obviamente, tomar medidas sanitárias que são bastante importantes, tanto nos consulados ou dependendo onde estiverem no mundo, mas apoio isso, eu espero que as pessoas o façam, espero que as pessoas vão votar. Eu sei que é difícil, não é fácil de o fazer, mas que o façam, tentem obviamente de o fazer sem riscos, obviamente que eu digo às pessoas, não ponham a vossa vida em risco se souberem que vão ter dificuldades, que podem estar em nível de contágios elevados, tenham problemas de saúde, já são importantes. Não metam a vossa vida em risco para votar nestas eleições, mas se o puderem fazer, que o façam e que vão votar, porque é extremamente importante, obviamente, estas eleições. O que deveria ser feito, certamente, pelos consulados, esta informação diretamente à comunicação social para se interessarem que os portugueses tenham vontade e que continuem neste ritmo, como falaste, é o conselheiro que está a assumir esse papel. E, de facto, tu tens vindo a abraçar essa interajuda, porque as pessoas desconhecem muita coisa e ainda bem, felicitamos-te por isso. Obrigado. Eu acho que isto é um papel que cabe a todos. Eu sou daquelas pessoas que olham isto de uma forma muito positiva. Acredito, eu como conselheiro tenho esse papel, o consulado em Montreal obviamente tem esse papel, a embaixada em Ottawa e outros consulados através do mundo também têm esse papel. E acho que se nós juntarmos forças, obviamente, tanto eu como conselheiro, o consulado, a comunicação social e qualquer indivíduo, porque hoje em dia sabemos muito bem que qualquer indivíduo hoje pode partilhar informação, obviamente através das redes sociais, através de outros métodos de informação que podem existir hoje em 2021, que é uma coisa que hoje a informação se transmite com muita facilidade. Sabemos muito bem que qualquer um de nós pode incentivar essa participação ativa nas eleições, neste caso nas eleições para a Presidência da República de Portugal, mas pode ser outras eleições, a Assembleia Legislativa, pode ser eleições locais, pode ser muitos níveis, e acho que a partir daí, cada um de nós que sentir essa chama e esse papel de o fazer, pode o fazer, obviamente, e tem essa obrigação, acredito eu, de o fazer, e acho que esse papel que eu quis desenvolver para a participação neste momento já é um papel que tem vindo a desenvolver nos últimos anos, obviamente. Nós alertamos, e eu acho que é importante dizer isto às pessoas também, porque pode haver boatos que não sejam verídicos. Nós, no Conselho das Comunidades, alertamos para as dificuldades que podiam acontecer face à pandemia e eleições e isto tudo, já há cerca de um ano que andamos a falar disto. Foi logo quando se declarou a pandemia, foi logo no mês de junho. Nós temos vindo a facilitar e o Conselho e os conselheiros das comunidades portuguesas têm vindo, ao longo dos anos, a tentar facilitar o voto nas comunidades portuguesas. Isto não é uma situação que é nova por existir a Covid-19. Não, nós, ao longo dos anos, já temos alertado para as eleições presidenciais, para métodos
métodos de voto que sejam facilitados nas nossas comunidades. Isto não é de agora, não venham dizer, mas vocês no contexto da pandemia não falaram disto. Não, nós estamos a falar disto há 40 anos, quer dizer, nós não estamos a falar disto no contexto da pandemia. O CCP e o Conselho das Comunidades fala disto desde sempre, quer dizer, acho que há aqui uma forma de também simplificar por vezes as coisas e acho que o nosso papel como conselheiros, obviamente, é puxar pela participação eleitoral, que nos dá um peso importante também e nos dá um peso no nosso trabalho como conselheiros, mas também demonstra a vontade que existe dos portugueses no estrangeiro a querer votar e estas eleições presidenciais podem ser, obviamente, problemáticas a nível da abstenção, mas a nível da abstenção não só nos portugueses residentes no estrangeiro, mas nos portugueses que estão residentes no território nacional também pode ser um problema e acho que isso é um problema de qualquer democracia hoje em dia, que é os níveis de abstenção elevadíssimos que se podem efetivamente averiguar em muitas das eleições. Há aqui aquela questão que muitas pessoas devem já estar a fazer em casa. Como é que se faz que os consulados estão fechados só por apontamento, mas agora para um voto já está aberto? Podes-me explicar isto? Isto é complicado, eu não tenho obviamente a explicação muito fácil para isto, mas existem, obviamente são situações muito diferentes umas das outras. Nós sabemos que ao longo destes últimos meses o consulado tem vindo a trabalhar de uma forma diferente, tanto aqui em Montreal. Eu vou falar do consulado de Montreal porque é a forma que eu sei mais que eles estão a trabalhar, obviamente com marcações online, coisas assim. O consulado tem vindo a exercer esse papel. Agora sabemos que foi um comunicado emitido para dizer que o consulado ia encerrar portas de forma provisória entre o dia 25 de janeiro e o dia 7 de fevereiro, devido à situação pandémica que se encontra aqui na cidade de Montreal. E pronto, essa situação é um bocado diferente daquilo que nós temos vindo a viver. O consulado não fechou portas até agora, vai fazê-lo durante cerca de 14 dias a seguir às eleições presidenciais a partir do dia 25 de janeiro até o dia 7 de fevereiro. Isto é uma informação de última hora que eu estou, obviamente, a transmitir ao público. E acho que a partir daí são situações muito diferentes. Eu não quero dizer que uma é mais importante que a outra, não quero dizer que eleições são mais importantes que necessariamente uma marcação, mas nós temos vindo a ver nos últimos tempos, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tudo o que é a administração interna portuguesa tem vindo a prolongar prazos, por exemplo, de validade do cartão de cidadão, prolongamento do prazo de validade do passaporte e coisas assim, que têm vindo também a permitir a portugueses, especialmente aos portugueses residentes no estrangeiro, de não necessitarem de ir ao consulado diretamente logo assim que, e obviamente ao longo dos anos tenho vindo a alertar para isto também, para as pessoas não esperarem para a última da hora que as coisas percam a validade para ir fazer obviamente de novo e fazer essas marcações. Mas obviamente nesta situação, estamos numa situação muito particular que faz com que pode acontecer isso, mas a Administração Interna e o Ministério dos Negócios Estrangeiros têm vindo a prolongar essa validade, especialmente do cartão de cidadão. Por isso acho que estamos aqui perante duas situações um bocado diferentes. O exercer do direito cívico do voto é algo que, no meu ponto de vista, seria muito, muito difícil se prejudicar e seria muito difícil impedir esse voto dos portugueses, tanto no estrangeiro como no território nacional. O que poderia ter sido feito, e que, no meu ponto de vista, devia ter sido feito, era adiar estas eleições. Eu acho que na situação onde se encontra, especialmente o país, especialmente Portugal, neste momento, na situação que se encontra de pandemia, que é um caos bastante elevado neste momento, com situações bastante problemáticas no país. Neste momento, Portugal é o primeiro país do mundo com o número de casos por 100 mil habitantes. E acho que havia aqui de haver uma consciência. Devia ter havido, agora, obviamente, já vamos tarde, provavelmente, não, já vamos tarde, né, provavelmente já vamos tarde, para alertar para isto. E acho que as pessoas, quando olharam para isto, quando o Presidente da República e o Governo e outras entidades que são administradoras destas eleições, era alertar para isto e dizer, vamos adiar as eleições, nem que seja para o mês de junho, sabemos muito bem que no verão, por vezes os casos, foi o caso no último verão, os casos baixavam, por isso vamos adiar as eleições para o mês de maio ou junho, também não há necessidade agora de estar a fazer as eleições e isto pode causar, obviamente, situações bastante difíceis, tanto nas nossas comunidades, como especialmente no território nacional. As pessoas irem votar, estarem em filas para votar, são situações que podem vir a trazer vagas de contágio importantes e acho que as pessoas têm que ser conscientes disso. Mas isto, os consulados, e para voltar à sua pergunta que eu acho extremamente pertinente, os consulados estarem abertos para umas coisas e não estarem para outras, nós não podemos estar nessa comparação, porque são situações que são extremamente difíceis. E eu sei que as pessoas ficam chateadas e eu entendo essa frustração das pessoas. E ela é verídica, ela é sensata e ela é honesta das pessoas de quererem fazer os seus papéis, querem se manter ativas na vida portuguesa e depois verem que podem aceder a um certo serviço e não podem aceder ao outro. É difícil para elas, mas já que estamos a falar de eleições que são situações que são muito, muito diferentes daquela, obviamente, de uma marcação para um pontual, daquela para seja o que for, um cartão de cidadão, um passaporte ou
pronto, outra situação qualquer que as pessoas se dirigem ao consulado, e acho que há que ter cuidado quando fazemos essas comparações, porque é extremamente difícil de o fazer, mas as pessoas têm toda a sua razão de poderem criticar, e nós podemos tentar explicar da melhor forma possível porque é que uma coisa acontece e a outra não acontece, obviamente. Há aqui uma outra questão. O Presidente da República tem-se debatido para que se faça o voto de uma forma digital. O que é que nós podemos hoje dizer mais sobre isso? Porque isto parece que sempre foi presencial e agora o Sr. Presidente diz que seria uma excelente ideia. E ainda bem, já não era sem tempo alguém com certo poder em Portugal trazer isto para a frente. Eu acho que houve experiências que se fizeram no mundo com isto e houve más experiências, e acho que Portugal agarra-se muito a essas más experiências que se foram conduzidas através do mundo, especialmente em França, no caso de uma democracia ocidental. O que existe é que existe em muitos países, existe na Estónia, por exemplo, mas existem em outros países formas digital de poder votar. E eu acho que o medo de Portugal e o receio que Portugal tem, obviamente, são questões de segurança. E eu entendo as questões de segurança digital, etc. Entendo. E o que nós até fomos mais à frente no Conselho das Comunidades Portuguesas, o que nós propomos foi um voto digital para as eleições. A primeira experiência seria para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Nós tentamos dizer, vamos para a frente com o voto digital, vamos tentar a experiência com o Conselho das Comunidades Portuguesas, porque acreditamos de uma forma muito humilde, que o Conselho das Comunidades Portuguesas não tem implicações de segurança nacional a nível português. Não acreditamos que uma potência estrangeira qualquer que queira intervir em Portugal não o vá fazer através do Conselho das Comunidades Portuguesas. Acreditamos nós, de forma muito humilde, não somos aquilo que há de maior pode existir. No caso da Presidência da República ou até da Assembleia Legislativa, pode haver implicações de segurança que nós entendemos muito bem. Por isso, puxamos por esta iniciativa de o fazer para o Conselho das Comunidades Portuguesas, porque a partir daí seria certamente uma forma de ver a implementação de como é que isto se faz e qual é que era a diferença, e também daria certamente, no nosso ponto de vista, obviamente, isto era um argumento a nosso favor, que era uma maior implicação dos portugueses também no voto para o Conselho das Comunidades Portuguesas, o que nos daria, obviamente, muitas alegrias a esse nível. Mas acho que estamos perante uma situação onde Portugal tem que evoluir. Acho que o mundo todo também. Nós estamos perante uma situação, e especialmente neste caso específico, quando vemos pandemias e quando vemos situações assim, são momentos chaves que nós podemos usar para tentar transformar a nossa democracia. E quando falo da democracia, não falo do país em si, falo da forma de votar, da forma como nós podemos aceder a esse direito cívico que é do voto. E acho que, neste caso, nós propusemos isso, até do Conselho das Comunidades ser a experiência-chave desta nova ideia, e desta nova não, que ela já tem alguns anos, mas desta ideia de poder implementar esse voto digital. Daniel, o motivo deste encontro foi para fazermos um resumo destas eleições para a Presidência da República Portuguesa. Aproveito este momento para alertar as pessoas de que horas a que horas, quando é que elas se podem apresentar no consulado para fazer então o seu voto, que é um direito, mas é também um dever cívico. Sim, é um dever, e acho que as pessoas têm, tanto no dia 23, as pessoas têm 2 dias para votar, no dia 23 e no dia 24. No dia 23 as horas de abertura são um bocadinho mais largas, são das 8 da manhã até às 19 horas, e no dia 24 são das 8 da manhã até às 15, até às 3 da tarde, neste caso. E há, no nosso país, aqui no Canadá, sabemos que é um país vasto e grande, isto foi há 5 locais de votos possíveis, que é o consulado em Vancouver, o consulado honorário em Winnipeg, o consulado em Toronto, a embaixada em Ottawa e o consulado de Montreal. E uma das situações, eu digo isto porque nós sabemos muito bem que o Canadá é um país enorme, o segundo maior país do mundo, e quando nós vemos estes 5 locais de voto, sabemos que há pessoas que estão a distâncias abismais destes locais de voto, o que faz com que elas, para ceder um local de voto, têm que fazer centenas e centenas, para não dizer milhares de quilómetros, algumas delas, para poderem votar nestas eleições. E isto é outra situação que não permite uma maior participação eleitoral, porque as pessoas encontram-se longe destes locais de voto. E o que existe também, e as pessoas têm vindo a confundir muito isto, algumas pessoas com cargos importantes têm vindo a confundir, isto não está na Constituição Portuguesa que o voto para o Presidente da República é presencial, não está. Está na lei eleitoral, e a lei eleitoral pode-se mudar. E a lei eleitoral muda-se, se fosse preciso, muda-se, mete-se o voto de uma forma ou de outra diferente. Por exemplo, como o caso da Assembleia da República, o voto para o Primeiro-Ministro, neste caso, é de forma, pode ser por correio, por correspondência, e isso faz com que ajude a uma maior participação eleitoral. Foi o caso das últimas eleições legislativas e será certamente o caso das próximas, assim que elas tiverem lugar. E acho que isto, neste caso, as pessoas têm estes momentos para votar, nestes locais,
e será extremamente importante elas o fazerem, acredito eu, mas sei que vai ser muito difícil, sei que vai haver números de abstenção, vão ser elevadíssimos, mas nós temos de ter a esperança que não vão ser tão elevados como aquilo que nós pensamos e na esperança que os portugueses se dirijam aos locais de voto para votar, que é o mais importante, é isso, obviamente medindo as medidas de segurança todas necessárias para o fazer e na esperança que efetivamente os nossos cidadãos todos que queiram e que tenham essa vontade de exercer esse direito de voto. E eu falo desta vontade e leva-me a outro ponto que eu acho extremamente importante, no qual nós, a comunicação social, o Conselho das Comunidades Portuguesas, mas especialmente o Estado português, tem que trabalhar para isto nos próximos anos, que é a vontade dos portugueses de irem votar. O que é que apela aos portugueses para ir ao voto? Criar essa vontade dos portugueses, especialmente no estrangeiro, de quererem votar em Portugal e de serem implicar na vida ativa. Divulgar mais. Exato. E acho que isso o Estado português tem um papel extremamente importante nos próximos anos, que vai ser provavelmente dos mais importantes dos próximos anos, que é criar essa vontade política nos portugueses residentes no estrangeiro. E tu lá estarás para votar, não é verdade? Certamente lá estarei para votar, obviamente, será com muito gosto que eu vou exercer esse meu direito, obviamente para um ou uma das candidatas e dos candidatos que estão em lista, será certamente o meu dever que eu vou fazer e porque eu considero que também mostrar o exemplo faz parte daquilo que nós devemos fazer na vida e eu vou fazer esse meu dever, obviamente. Sábado ou domingo, não sei ainda que dia que me vou dirigir, mas certamente um dos 2 dias irei me dirigir para exercer esse meu direito de voto. Daniel, muito obrigada deste momento. Também eu desejo que tu continues a apostar em revelar à comunidade aquilo que eles precisam de saber, esta abertura que tu estás sempre disposto, por isso mesmo felicito o teu trabalho. Muito obrigado, é sempre um prazer e agradeço também a Montreal Magazine de estar sempre disponível para estas conversas, destes assuntos que por vezes podem escapar por vezes à atualidade devido a tudo o que se passa, mas nós aqui estamos em cima do acontecimento mais uma vez e por isso muito obrigado pelo vosso trabalho também. Muito obrigada. Obrigado. É assim que terminamos este momento de conversa, ficamos então mais conhecedores daquilo que é as eleições para a Presidência da República. Depois do Conselheiro das Comunidades, vamos agora já em conversa com o deputado Dr. José Cesário. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque, se laver les mains régulièrement et éviter les déplacements. En cas de symptômes, passez le test et respectez les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Equipe Olívia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Equipe Olívia Paiva, há 30 anos a bem servir. Agora com terreno à venda para construir casa a 32.000 pés quadrados em zona residencial, no centro de São Juliana, perto de Juliette. Equipe Olívia Paiva, 514-707-8877. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial.
Mestre Maharishi, o maior astrólogo na América do Norte. Traz as soluções a 100% para os seus problemas. Mestre Maharishi. Consulta em privado e confidencial. Mestre Maharishi. Montreal 438-220-5353. Mestre Maharishi. Olá a todos, é tempo de eleições em Portugal. Esta campanha faz furor e faz também que pensar qual será o melhor Presidente da República para Portugal. Hoje vamos dar um saltinho além do oceano e além do Atlântico. Em conversa ficaremos com o deputado fora da Europa, pela Assembleia da República, o Dr. José Cesário, que vamos já saudar. Bom dia, Dr. Cesário, como está? Bem-vindo. Muito bom dia. Muitos cumprimentos para todos vós. Muito obrigada, Dr. Cesário. É um gosto voltar a vê-lo, porque em tempo de pandemia não é tão fácil visitar o mundo ou ir ao encontro das comunidades. Pois não, é muito difícil. Então, fora da Europa, eu diria que é quase impossível, porque a generalidade dos países onde temos comunidades, infelizmente, impõem-nos quarentenas que, na prática, inviabilizam qualquer visita, não é? E, portanto, eu tenho-me limitado apenas a alguns países, a um país, nomeadamente, onde até aqui a entrada era livre, a partir daqui já não é, porque sei que já exigem também testes PCR no Brasil, mas isto ainda é o menos, não é? Agora é muito difícil manter um contacto direto, pessoal, com a maior parte das nossas comunidades, seja, por exemplo, as do Oriente, Macau, de Hong Kong, da Austrália, da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, em África. As dificuldades são imensas e, portanto, eu tenho-me fundamentalmente limitado a manter contactos assim por esta via, à distância, mas efetivamente não é a mesma coisa, porque há muita informação que se recolhe quando nós fazemos uma visita que desta forma nós não conseguimos obter. Seria talvez ideal nós iniciarmos esta conversa depois do momento de entrevista com o Conselheiro das Comunidades, Daniel Loureiro. Este Daniel Loureiro, que foi um estudante da Escola Portuguesa na cidade de Montreal, a Escola de Santa Cruz. Eu digo ao Dr. Cesário que neste momento as escolas, como sabemos, hoje é público, fecharam em Portugal, mas aqui no Canadá a Escola Portuguesa teve só, em Montreal, diria, na Escola de Santa Cruz, funcionaram só 2 semanas. O quanto que nos parece estranho que os pais só tenham sido informados através do Facebook, uma forma que se calhar deveria, em junto, no meu ver, ter sido comunicado pela parte do ensino do português no Canadá, através do Camões, a coordenação, que nós também de imediato nos preocupamos em saber, junto da coordenação do ensino no Canadá, que está em Toronto, qual é, de facto, o papel da coordenação do ensino do português, sabendo que há aqui uma responsabilidade acrescida perante este organismo. Bom, de facto, o mínimo que se pode exigir nestas circunstâncias, e sabemos que estamos a viver momentos extremamente delicados, do ponto de vista da saúde pública, que às vezes obrigam à tomada de decisões que são decisões anormais, de encerramento de serviços, encerramento de escolas, etc., mas o mínimo que se pode exigir é informação. De facto, se a informação não é adequadamente transmitida, se não há um contacto regular, neste caso, com os encarregados de educação, efetivamente, alguma coisa se estará a passar de menos bem. E acho que é fundamental que, efetivamente,
possam vir a adotar todas as medidas, de maneira a que os nossos alunos que querem efetivamente ter acesso à língua portuguesa, ao ensino de português, aí em Montreal, como noutros pontos do mundo, possam vir a tê-lo, seja por via direta, seja por via indireta, por via remota, via digital, seja que forma for. Mas evidentemente que acho que tem de haver aí um diálogo muito grande entre pais, por um lado, direção da escola por outro, e coordenação de ensino. É evidente que a coordenação de ensino tem uma relação com esta escola. Por exemplo, os alunos da escola fazem a certificação que é disponibilizada, a certificação das aprendizagens que é disponibilizada pelo Instituto Camões. Isso obriga naturalmente a uma relação de proximidade e espero que naturalmente dessa relação se venham a resolver os problemas que possam eventualmente existir. O que nos surpreende neste aspecto é que algumas escolas que ensinam o português no Canadá estão a ter aulas presenciais, aulas à distância, via digital, como disse muito bem. Será que não deveria de haver no seu todo, se estão a ensinar o português, a supervisão do ensino do português no Canadá? Naturalmente que deve haver. Agora, há que respeitar uma coisa, as escolas no Canadá não são escolas do Estado português, não é? E isso é uma diferença muito grande, por exemplo, com as escolas que temos na Europa, sobretudo na generalidade dos países da Europa. Aí são escolas em que os professores são colocados, selecionados e colocados pelo Instituto Camões, e, portanto, aí depende diretamente, essas decisões dependem diretamente do Instituto Camões. Exatamente. No caso do Canadá, no caso dos Estados Unidos e noutros casos, não é assim, porque efetivamente as escolas são comunitárias, são associativas, pertencem a entidades diversas, de natureza normalmente comunitária. Isso obriga naturalmente a um diálogo entre o Instituto Camões, portanto, através da coordenação do ensino e a direção das escolas, de maneira a que se vão resolvendo os problemas. Agora, as escolas sabem que têm de cumprir um conjunto de condições para poderem aceder, nomeadamente, aos mecanismos de certificação das aprendizagens, a apoios diversos que têm sido dados, desde formação para os professores, as bibliotecas, ações de formação em geral, encontros que normalmente as coordenações de ensino promovem. E, portanto, repito o que lhe disse, acho que é muito importante que haja um diálogo muito próximo entre todos, de maneira a que algum problema que possa existir venha a ser ultrapassado. É evidente que eu tenho consciência, repito o que lhe disse no início, que este momento é um momento muito difícil para todos. E, portanto, é natural que haja limitações, que haja dificuldades que normalmente não existiriam. E, portanto, há apenas que as ultrapassar, e elas ultrapassam-se com o tal diálogo que acho que é indispensável. O que está aqui em causa, Dr. Cesário, é certo que muitos dos pais já perguntaram e continuam a perguntar qual será o resultado final de uma criança que não teve nada, absolutamente nada, durante um ano. Qual será o resultado final de um ano letivo? É evidente, essa é a grande questão. É a grande questão que se coloca hoje em todos os locais onde há escolas que veem a sua atividade letiva ser reduzida, alterada, posta em causa. Essa é a grande discussão que se trava hoje, por exemplo, aqui em Portugal. As escolas fecham amanhã aqui, vão fechar por um período para já de 15 dias, e essa é a grande questão, é saber como é que os alunos são menos afetados. E, efetivamente, eu deixo-me que lhe diga, eu também sou professor e sou pai, isto aqui é verdade, embora o meu filho já não esteja em idade escolar, mas essa era a minha preocupação, e eu não tenho qualquer espécie de dúvidas de que é inevitável que todos estes estudantes, todos estes alunos, independentemente de serem mais novos ou mais velhos, vão ter os seus percursos escolares muito afetados, por causa desta pandemia que está a condicionar todas as nossas vidas. Evidentemente, tem de se fazer tudo o que se possa fazer para recuperar e para evitar que esses prejuízos sejam maiores. Portanto, é fundamental que recorramos aos instrumentos que estão à nossa disposição. O Instituto Camões tem, por exemplo, uma escola virtual. Não é? Essa escola virtual é um instrumento importante, através de cursos à distância. É possível, a nível individual, é possível que alguns dos nossos estudantes recorram a esse mecanismo e possam vir a suprir algumas dificuldades. Agora, é evidente que
eu também admito que não seja fácil, sobretudo localmente, resolver problemas com escolas que já por si naturalmente atravessavam dificuldades. Esta aqui é a verdade dos factos. E, portanto, eu compreendo isso muito bem. Agora, acho indispensável que se deem passos no sentido de superar esses problemas, até porque a Escola de Montreal é uma escola que foi sempre uma escola reconhecida como uma escola com bons resultados. E, portanto, é muito importante que isso se mantenha. Mas com a falta da escola, Dr. Cesário, há aqui outra situação que se põe em questão. A falta de interesse pela nação, o desinteresse pela cultura e pelos costumes e pelas tradições, e aqui a educação perde-se e a falta de vontade de olhar para a nação em tempo de eleições, que é o modelo a seguir. E como é que se irá retomar este laço? E temos ainda outro problema, que é a crise enorme que vivem as nossas associações, que era um outro ponto, outro local, onde as pessoas iam beber um bocadinho dessas tradições que referem, não é? Da nossa cultura. E nós sabemos muito bem que as associações portuguesas, em todo o mundo neste momento, em todo o mundo, estão a atravessar dificuldades imensas, porque a generalidade das suas fontes de receitas estão comprometidas. Não é? As associações viviam de eventos. Não há eventos na maior parte dos países. E, portanto, e os que há são eventos limitados, são eventos com uma participação muito reduzida, ou seja, essas associações não têm receita. E, portanto, há que ter isto em consideração. Eu ainda há cerca de 15 dias estive com a senhora Secretária de Estado, voltei a chamar a atenção dela para este aspecto. Efetivamente, há questões que têm de ser vistas com urgência, não se pode ficar à espera até ao próximo ano que as pessoas, as associações se candidatem a novos instrumentos de apoio, a novos apoios, porque os seus problemas são agora. Daqui a um ano, provavelmente, parte delas já está fechada. Já não conseguem subsistir, sobretudo aquelas que têm mais compromissos com o pessoal, com impostos, com manutenção em geral dos seus serviços, das suas instalações. E, portanto, efetivamente, essa relação que estava a chamar a atenção, que estava a referir, essa relação com a nossa cultura, com as nossas tradições, com os nossos hábitos, com os nossos costumes, essa relação, naturalmente, está, neste momento, posta em causa em muitos locais e os próximos anos podem vir a ser fortemente condicionados por estes tempos que estamos a viver. E que orgulho podem ter as crianças quando os pais lutaram tanto para tal, olharem para a nação e terem agora vontade de um dia votarem, irem a estas eleições para o Presidente da República, que é a imagem de Portugal, é a cidadania, é muitas coisas que estão em causa, que estão em questão. Será que todos estes candidatos que estão agora a propor-se para serem o Presidente da República estão a olhar bem para as comunidades? Eu não tenho visto isso. Sabe que a verdade é esta. Também por todos estes aspectos que referimos, esta campanha foi uma campanha muito limitada. Não é? A verdade é que praticamente não existiu. A campanha reduziu-se a meia dúzia de momentos nas televisões, com alguns debates. Houve pouco contacto com a população, não houve pré-campanha. Neste aspecto das comunidades não houve praticamente qualquer contacto, não houve nenhum mesmo. Só indireto, através de terceiros. Evidentemente que estas eleições decorreram em circunstâncias absolutamente anormais. E a verdade é esta, é que nós vamos eleger, daqui a 3 dias, vamos eleger o primeiro magistrado da nação. O órgão de soberania individual, mas que efetivamente aquele que, de alguma forma, é o retrato da nação portuguesa. E, portanto, é bom que, apesar de tudo, apesar de todos esses problemas, temos de fazer um esforço, aqueles que podem, eu sei que há muitos que não vão poder, não é? Infelizmente, mas aqueles que podem, que participem e que façam a sua opção, a sua escolha, livre, em democracia é assim, optem por aquela que seja a melhor solução para o Presidente da República, mas
que escolham, que tentem escolher, que tentem participar, mas com essa condicionante. Não tenho dúvida nenhuma que há muitas comunidades que efetivamente sentem que isto lhes passou completamente ao lado, muitas não, a totalidade das comunidades, e depois há todas as dificuldades inerentes ao modo como o voto se vai realizar. Em tempo de pandemia, não seria talvez melhor avançarmos um pouco mais na data e fazermos as eleições num outro momento onde não fosse agora mesmo numa situação onde Portugal é visto como é o país que tem maior número de casos de pandemia? Pois, essa questão ainda esteve em cima da mesa nos últimos dias, não é? A verdade, porém, é que há 3 semanas atrás, quando se poderia tomar essa decisão, os números não eram da natureza que estamos a ter hoje. Essa é a verdade dos factos. Efetivamente, não falta quem tenha falado nisso. Nós próprios defendemos isso, não é? Mas eu tenho consciência da dificuldade de dar esse passo, porque essa decisão não é uma decisão simples, implica uma revisão constitucional, não é? E para fazer a revisão constitucional é preciso haver um compromisso muito alargado na sociedade portuguesa. E a verdade, repito, é que estes números, com esta dimensão que estamos a ter, o número de contaminados, o número de pessoas infectadas, o número de mortes, o número de pessoas que estão internadas em hospital, disparou efetivamente, sobretudo de há 8 dias, 10 dias para cá. Não é? É a partir daí que estes números se tornaram efetivamente muitíssimo graves. Até aí eram graves, mas não tinham esta dimensão. Efetivamente, hoje dizemos, mas é melhor adiar, com certeza, seria com certeza. Mas neste momento já não é possível tomar esta decisão. Já nem era possível tomar esta decisão há uma semana atrás. Porque a verdade é que há mecanismos constitucionais que obrigam a que as eleições sejam agora. E, portanto, para os alterar, a Assembleia da República teria de fazer uma alteração da Constituição, e isso não é assim tão simples. Está esperançado com estas eleições que pode haver aqui mudanças, reviravoltas? Olha, eu desejo sempre que o futuro seja melhor que o que tivemos até aqui. E ainda para mais nestas circunstâncias. Nós vamos ter pela frente grandes desafios. A recuperação da economia do país e da generalidade dos países do mundo vai ser uma coisa tremenda. Acho que muita gente ainda não entendeu bem o que vamos ter pela frente. Nos últimos meses desapareceram milhares e milhares de empresas. Pequenas empresas que não tinham condições para resistir. Isso traduziu-se no desaparecimento de muitas, em Portugal, já há algumas dezenas de milhares de postos de trabalho. E no mundo todo nem se fala, não é? Uma situação avassaladora. A grande questão é que nós assentamos o modelo de desenvolvimento dos nossos países, seja o Canadá, seja os países da Europa, seja os Estados Unidos, seja na generalidade dos países do mundo, até no Oriente, assentamos o modelo de desenvolvimento muito na mobilidade das pessoas. Ora, num momento em que as pessoas não têm condições para se moverem, que não há condições até de confiança para as pessoas entrarem num avião, para entrarem num comboio, para viajarem, evidentemente que há um setor significativo do consumo público que cai logo, que desaparece. E depois tudo o resto que vem a seguir. E, portanto, eu acho que os tempos que aí vêm vão ser muito difíceis, porque vamos ter, por um lado, de conseguir garantir que as receitas fiscais dos países vão mantendo mais ou menos. E, se possível, que aumentem. Mas, por outro lado, nós temos consciência que isso é muito difícil de acontecer, porque há toda esta quantidade enorme de setores da economia que estão em causa, que foram postos em causa. E, portanto, vão ter de ser ajudados, mas vão ter de ser ajudados aqueles que tiverem condições para ter resultados. E a grande questão é essa. É como é que se faz essa opção. Como é que nós adivinhamos, sobretudo quem vai tomar essas decisões, é capaz de adivinhar se o setor do turismo vai ser mais importante que o setor alimentar, se o setor alimentar vai ser mais importante que o da indústria digital, se a indústria digital vai ser mais importante do que a indústria automóvel, e por aí fora. Vamos ter de tomar decisões muitíssimo difíceis, evitando que haja, por exemplo, uma crise financeira, não é? Que seria, então, o golpe de misericórdia nisto tudo.
O que aconteceu em 2009, 2008, 2009, 2010, com muitos bancos, não pode voltar a acontecer, não se pode repetir. Portanto, estes próximos anos vão ser anos tremendos. É preciso ter, à frente dos países, à frente dos governos e na presidência dos países, e nos mais variados órgãos políticos, pessoas muito responsáveis, pessoas conhecedoras da realidade, pessoas que sejam sensatas, pessoas que sejam capazes de mobilizar as pessoas, e é preciso que as pessoas também sejam capazes de participar neste esforço coletivo, numa lógica construtiva e não numa lógica destrutiva. Porque o grande problema é que muitas vezes nós deixamos-nos cair só em uma lógica de contestação, porque estamos mal, porque perdemos o emprego, e depois deixamos de contribuir para para o coletivo, que é tão importante. Ao terminarmos este momento de conversa, que é sempre muito feliz, gostaria de deixar aqui algum apelo à comunidade ou àqueles que não se sentem muito motivados, mas que devem de o fazer, ir a voto, porque temos aqui de olhar para o país, mas com uma imagem de acreditar, uma imagem de esperança. E não podemos perder a esperança, não é? Isso que está em causa. Não podemos deixar de acreditar que é possível resolver os problemas que temos. E, naturalmente, mesmo que estejamos descontentes, e que todos nós temos razões, de uma forma ou de outra, para estar descontentes por isto ou por aquilo, mas eu acho que vale a pena acreditar que, apesar de tudo, a democracia é o sistema político melhor que temos, que alguma vez existiu, porque nos permite dar o nosso contributo. E, portanto, se nós temos de participar, se não participarmos, não estamos a reforçar essa mesma democracia. E, portanto, neste momento, o apelo que eu faço é aqueles que puderem, que tenham condições para tal, que vivam perto do consulado, que não estejam doentes, é evidente, estejam com saúde, que votem, que participem nestas eleições para o Presidente da República e que participem na vida da comunidade e que se mantenham interessados nas coisas do país, nas questões da nossa cultura, da nossa língua. E olha, eu espero ter condições para vos dar um abraço, pelo menos a quem for possível, diretamente, pessoalmente, nestes próximos meses agora. Gostaria muito de adivinhar quando. Eu espero bem que sim, porque nós também estamos sempre dispostos a receber alguém com esta abertura e com esta vontade de estar sempre a olhar para os portugueses que devem de ser amados. Eu sei que o Dr. Cesário tem-se preocupado com isso. Muito obrigado. Muito obrigado. É um gosto. Fazemos o que podemos. Muito obrigado. E também vos desejo que continuem o vosso trabalho, que é um trabalho muito importante, sob o ponto de vista cívico, sob o ponto de vista cultural, o vosso trabalho informativo, o vosso e de muitos órgãos da comunicação social em português cá por este mundo fora, é muito importante para o país. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigado, eu. É assim que terminamos este momento de conversa com o deputado fora da Europa, da Assembleia da República, Dr. José Cesário, que hoje fala um pouco desta questão das eleições. Agora a campanha decorre, está quase a terminar. É já neste fim de semana que vamos todos votar. Um direito, mas sim também um dever cívico. Conceição Ferreira e Alberto Feio, para Montreal Magazine. Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design. Chaque fois que vous portez un masque, souvenez-vous que c'est pour qu'on puisse recommencer à faire ça. Et ça. Chaque fois que vous vous lavez les mains, souvenez-vous que c'est pour qu'un jour on en profite comme eux. Et eux. Chaque fois que vous vous rassemblez ici, souvenez-vous qu'à un moment donné, on pourra tous être ensemble ici. Ici et ici. Protégeons-nous les uns les autres de la COVID-19.
Un message du gouvernement du Canada. Hoje é dia de festa, cantemos nossas almas para a minha Conceição e uma salva de palmas. Olá a todos, estamos no Buffet Roma para um momento especial, estarmos em festa com a Sra. Dona Conceição e que é também a esposa do Sr. Viriato. Vamos dar-lhe os parabéns, 65 anos, 65º aniversário, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada à Conceição e ao Sr. Feio de terem vindo celebrar com a minha festa. Foi um grande prazer e uma honra de lhes aceitar e mais uma vez muito obrigada. E ter então os amigos com os filhos, noras, o genro, os vossos netinhos, acho que é a maior alegria juntarmos todos aqueles que mais gostamos de ver numa sala destas. É verdade, é verdade. A minha família toda estava aqui, os meus irmãos, os meus sobrinhos, todos os meus filhos, em primeiro lugar, e fiquei muito impressionada com esta grande festa que me fizerem, mas gostei muito, estou muito contente, foi uma maravilha e penso que toda a gente está a gostar. Estamos com toda a certeza, devemos dizer que também fomos convidados em segredo e a senhora não sonhava e então ter esta maravilha, como é que a senhora fez ao chegar aqui à sala, sabia do que se estava a passar, como é que aconteceu? Olha, eu vim aqui à sala, o meu filho já há uns dias para trás disse a mãe, eu trabalho no Buffet Roma e eu mamãe vai ser convidada para mamãe ir à festa deles, dos italianos. Eu disse, ok filho, mamãe vá. Eu estudo o dia, preparei-me e disse, olha, não quero chegar muito tarde, porque eles às vezes gostam de comer cedo, os italianos, a gente faz chegar um bocadinho mais cedo. Cheguei para aqui, afinal era a festa dos italianos, era a festa que os meus filhos tinham organizado, mas o meu marido, os meus netos e toda a minha família para aqui, para ir vir para a minha festa dos 65 anos. Foi uma honra estar aqui neste dia muito lembrado. Chora? Muito, muito. Gostei muito, muito mesmo. E a sensação é boa? Muito. Foi incansável. Eu vou perguntar aqui ao Sr. Viriato. Sr. Viriato, quando o senhor preparou isto com os seus filhos, ela alguma vez desconfiou? Não é muito fácil, porque minha mulher desconfia. Não é muito fácil para a mulher, ela desconfia de tudo. Ela está sempre a olhar. E ela disse assim, Viriato, nós hoje vamos à festa do Nelson. Disse, nós vamos à festa do Nelson. Mas tens a certeza? Isso é ok. Se não fosse também não ia. Com a tempestade destas, bem, mas como se nós não formos, ele vai ficar ofendido connosco. Minha mulher adora os filhos todos e disse, não, ok, nós vamos. Chegamos aqui e ela viu uma pessoa no parque a parcar o carro. Ela disse, eu penso que foi o senhor Manuel que parquou ali. Disse, não, é bem parecido com ele, mas não é. Bom, ela passou-se. Ok, vamos, entramos, mas ela estava a ver se ele passava pelo nosso carro quando eu parquei. Ele nunca passou.
Depois entramos na sala, subimos, entramos, estava tudo calado. Quando ela entrou, oh my God, eu estava vendo que ela desmaiava. E eu disse, vá buscar um copo de água, senão ela ainda vai desmaiar aqui. Foi uma grande surpresa, eu fiz tudo com muito gosto. Eu, os meus filhos, a minha filha, os meus genros, todos eles colaboraram comigo. As minhas noras, todos. E então fiz o meu possível dela nunca desconfiar que era a festa dela e ela nunca, porque ela para enganá-la não é muito fácil, mas desta vez ela foi enganada. Foi uma grande surpresa. Sabemos que num casamento há sempre momentos bons, há momentos mais baixos, mas apreciarmos aquela que está ao nosso lado e partilha connosco para tudo aquilo que a vida a vida põe e o dia a dia, às vezes não é fácil. O senhor achou que ela merecia mesmo este momento. Exatamente. Nós estamos casados há 45 anos, fizemos agora no dia 7 de setembro, 45 anos em que estamos casados. Em 45 anos há muita coisa que se passa, mas nós conseguimos depois organizar tudo. Isso é como todos os casais. Não se pode dizer, nos casais ninguém briga. Não, nós lá de vez em quando brigamos, mas depois arranjamos tudo, ficamos todos confortáveis e a amizade é igual. O senhor quer dizer alguma coisa à sua senhora aqui, olhos nos olhos, que ela seja merecedora de ouvir da sua boca? Ela foi a mãe dos meus filhos, só tenho a agradecer todo o esforço que ela tem feito, até agora, tanto para nós todos, para mim, para os meus filhos, e ela é incansável, não é capaz de dizer que não aos filhos. Às vezes eu digo assim, Coni, vamos fazer aquilo. E ela disse, eu estou cansada, mas ok, pronto, estás de acordo, vamos resolver, portanto só tenho a agradecer, e ela tem sido incansável durante estes anos todos. Gostei muito das suas palavras e da sua surpresa, parabéns a si e à sua família, que lhes deram este miminho, bem-aja. Obrigado por tudo, e que este dia dos anos dela se repita por muitos anos e bons. Gosta de ouvir? Sim, muito. Foi um prazer estar-lhe a ouvir. E também agradeço ao meu marido de tudo que ele fez, sem ele saber, mas aprecia muito e Deus nos dê muita saúde para a gente enfrentar esta vida prolonga, com mais de 105 anos em cima. Parabéns da nossa parte e um feliz aniversário. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada por Sr. Feio mais uma vez. Obrigado ao Sr. Alberto e à Dona Conceição por terem vindo. É para nós. Obrigada pela amizade. Muito obrigada. Lord.